Vamos com o nosso Giro Entrevista de hoje. Temos o prazer de receber em nossos estúdios Fernando Rampazzo, secretário municipal de Finanças, para falarmos principalmente sobre o tema IPTU. Ô Fernando, obrigado por aceitar o nosso convite. Excelente tarde, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo jóia, Diego. Boa tarde, Dário. Boa tarde, ouvintes da 104. Boa tarde, Dário Miguel, seja bem-vindo. Tudo bem, Diego? Boa tarde a você, ao Fernando, nosso convidado, para você no rádio, para você na internet também, uma excelente tarde. O Fernando, desde da semana passada, a nossa reportagem recebeu algumas reclamações de munícipes que foram surpreendidos com um valor bastante elevado do IPTU em relação ao que foi pago no ano passado. De diferentes bairros da cidade, mas em especial do centro e da Chácara Peixe. Vamos começar pelo começo, como diria o poeta. A que se deve esta indigesta surpresa para algumas pessoas, já que a gente está falando aí de diferença de 20%, 30%, até 40%? Qual é a justificativa da prefeitura? Diego, na verdade aconteceu o seguinte, no final do exercício passado, certo? Foi analisado os IPTUs e foi feita uma reclassificação. Por quê? Na lei, a gente é dividido em zonas de classificação. A 1 é mais cara, a 6 a mais barata, certo? Então, o que influencia nessas áreas? A parte de infraestrutura, a parte de... toda a parte de infraestrutura que influencia nisso. O entorno também, a classificação dos bairros em torno. Então, o que foi feito? A Procuradoria Jurídica, em conjunto com o setor de cadastro e o setor de obras, no exercício passado, eles fizeram um levantamento dessas áreas que estavam defasadas, certo? E fizeram a reclassificação. Houve áreas que teve a redução, certo? Porém, houve áreas também que teve o aumento do IPTU. Essa reclassificação acontece anualmente? Não, Dário, não acontece anualmente, não. Eu até tirei as informações, porque como eu assumi o Finanças 1º de fevereiro, então eu fui dar uma olhada certinho para mim poder entender todo o que foi, como que foi, a forma, para ter uma ideia geral para poder dar essa explicação, certo? A questão é o seguinte, em 2001, foi feita uma lei, a 172, que ela cria o Código Tributário Municipal. E nesse código define a forma que vai ser a cobrança do IPTU, a fórmula dos cálculos, a questão do zoneamento, a questão do tipo da construção, porque se for uma casa mais simples também entra no cálculo para ser menor, ou melhor qualidade maior. Então, em 2001 foi criada essa lei, certo? E feita essa classificação. Em 2017 foi feita uma lei alterando essa lei, certo? E teve já uma reclassificação desses IPTUs, certo? E agora, no final do ano passado, teve essa nova reclassificação desses bairros. Vamos dar um passo atrás ainda. A gente está falando então de zoneamento, exato, certo? Para o nosso ouvinte entender. Existem diferentes áreas em Santa Cruz do Rio Pardo e a partir dos critérios que a lei estabelece, cobra-se valor X ou Y do IPTU. Exato. É isso? Exato. O que foi feito no final do ano passado foi reclassificar as áreas aqui de Santa Cruz. Exatamente. Quais os critérios levados em conta para se reclassificar isso? E uma pergunta que eu tenho, Rampazzo, é se isso não tem que passar pela Câmara de alguma forma, porque se uma região há 15 anos pagava um patamar de IPTU e simplesmente a prefeitura decide reclassificar essa região dentro do zoneamento da cidade, isso não tem que ser passado por discussão na Câmara? Eu entendo que não há necessidade, Diego, da discussão, certo? Tá. Ela pode ser regulamentada por decreto, a lei define isso para a gente. Foi feito por decreto? Foi feito por decreto, tá. Foi decreto 372 de 20 de dezembro do ano passado. Então, a lei permite essa situação, então foi feito dessa forma. Quais certo? Os critérios, então, que vocês usaram para reclassificar? Os critérios são o quê? A infraestrutura, entendeu? Asfalto, escola, que mais? Os bairros em torno, a classificação das construções. Então, são esses que são os critérios que são definidos para o cálculo do IPTU. Quais os bairros que mais subiram e em qual porcentagem? E você citou que alguns tiveram decréscimo na cobrança. Quais foram eles? Isso, o decréscimo, eu pedi para levantar, não me passaram ainda. O que mais subiram, que a gente teve mais reclamações foram Centro, certo? Chácara Peixe e Jardim América.
Então, por que dessa decisão de mexer na reclassificação do zoneamento? Qual vai ser o impacto de arrecadação para o município? Eu imagino que tem um estudo que embasou isso, não foi da cabeça de alguém. Ó, vamos acordar hoje e refazer o zoneamento da cidade. Eu imagino que a intenção por trás disso foi aumentar a arrecadação. não, o impacto não houve, Diego, certo? Não aumentou? Não aumentou, não aumentou. O impacto que nós tivemos de aumento esse ano, certo? Foi 5,9% da inflação, que é a correção feita anual para todo o imposto, certo? Ok. A questão foi deixar o quê? De uma forma mais isonômica e que esteja o IPTU de acordo com aquela região. Porque se você tem aqui o Jardim América, que é próximo aqui, ele estava numa classificação acima, 4. Ele desceu para 3. O Miriam é 3. O Europa também, se eu não me engano, é 3 ou 2. Então... E a UDC paga mais imposto? Paga mais. Quanto menor a classificação, 1 paga mais, 6 paga menos. Você falou assim, aumentou, caiu um pouco, a questão da infraestrutura também conta, ou seja, a participação da prefeitura. Vou te dar um exemplo. Tem um bairro X que não teve tanto assim visibilidade por parte da prefeitura, não teve tanto investimento. E teve um bairro Y que teve mais investimentos. Esse bairro que teve mais investimento da prefeitura teve um aumento do IPTU, então? Não se conta essa questão do investimento da prefeitura, e sim o que existe naquele bairro. Por quê? Pode acontecer de um bairro ser feito, a loteadora entrega os imóveis já, os terrenos, certo? Com toda a infraestrutura, então é de acordo com o que tem naquele bairro que é feito. O investimento em cada bairro, não. Por quê? O que acontece? Do arrecadado do IPTU, o que a gente arrecada com o IPTU, certo? 25%, obrigatoriamente, a gente destina para a educação, certo? Constitucional, 25% educação, certo? 17% mínimo, saúde. Hoje nós aplicamos 30%, então é 55%, certo? Sim. Por cento da arrecadação. 3% a gente aplica no social, que a nossa LDO prevê. Então sobra 42% do IPTU, que dá em torno, arrecadado ano passado foi 9 milhões de IPTU, certo? Num orçamento de 250. Então ele não é uma arrecadação tão grande comparado com o que a gente tem de transferências obrigatórias da União e do Estado, certo? E convênios que o município faz para poder receber o recurso. Então ele não tem essa questão. A questão é, o município investiu mais no centro, ele vai cobrar o IPTU maior do centro. Não, porque eu entendo, minha visão como secretário agora, certo? De finanças. Como eu estava na administração, é um outro foco, uma outra situação. Sim. Mas o que você tem que prever? Você tem que manter todos os bairros da melhor forma. O dinheiro, ele tem que ser investido em prol da população, certo? O dinheiro arrecadado pelo município, a minha função qual é? Informar para o prefeito, falar assim, o prefeito que ele foi eleito pela população para definir quais os rumos da administração municipal. Ponto. A minha função é, prefeito, arrecadou X, a gente tem isso em conta, tem a previsão disso em conta. Com o que você vai querer usar? Qual vai ser a melhor forma de você utilizar? É ele que define. Ele que define. Ele que define todas as questões. Claro que o quê? Se houver alguma coisa que a gente vê que possa infringir a lei, nós informamos, porque esse é o nosso papel. E ele quer fazer tudo da forma correta para que não tenha nenhum problema. E eu também. Sim, não, claro. Quanto à responsabilização, a prerrogativa de definir onde melhor investir o dinheiro da cidade, isso nem está em discussão agora. Mas eu confesso que ainda, para mim, Rampazzo, não está muito claro os critérios que a gestão anterior da sua pasta utilizou para promover essa nova organização da estrutura do zoneamento em Santa Cruz. Eu já me recordo que em anos anteriores, quando pensou-se na mudança de zoneamento, isso passou pela Câmara. Eu não vou discutir contigo se há... A legalidade ou não. A legalidade ou não, né? Se está dizendo que é legal e fizeram por decreto, vocês têm lá advogados para justamente dar esse amparo a vocês. Exatamente. Só que quando a gente fala de aumento de tributo, por mais que você pode me dizer assim, por uma questão semântica, a gente não aumentou o tributo, a gente já tinha os tributos definidos, a gente só reenquadrou um bairro aqui ou ali, nos tributos que já estavam definidos. Só que o fato, na prática, é que tem gente, por exemplo, no centro, vou te dar um exemplo. No centro, no endereço da Marechal Bittencourt,
o cidadão pagava ano passado IPTU na faixa de 200 e pouco e recebeu um talão agora para além de 500. Foi média isso daí que eu vi, acho que 120% no mais ou menos. No centro da cidade, que é uma região já meio que consolidada há cerca aí de 10 anos. O que de estrutura a mais aumentou no centro de Santa Cruz, no Rio Pardo? A gente tem expansão da cidade em bairros periféricos, você tem novos conjuntos habitacionais. Agora, na Marechal Bittencourt, no coração da cidade, é uma região densa e já estabelecida demograficamente há pelo menos uma década. E de repente, de um ano para outro, o cidadão recebe um boleto de IPTU que vai de 200 e pouco para 500 e pouco. Para mim ainda não está tão clara de que forma chegou-se nessa definição de que tal região da cidade vai passar de A1 para 3 ou qual vai passar de A3 para A2. E repito, por mais que haja legalidade para isso ter sido feito de ofício, entre aspas, por decreto, eu acho que esse tipo de assunto necessariamente deveria passar pela Câmara. Eu me recordo que em situações anteriores, gestões passadas, quando discutia-se ali nova alíquota de IPTU, 18%, 19%, isso era debatido junto à sociedade e a Câmara representa a sociedade através dos vereadores. De novo, não vou discutir a forma como vocês estão investindo esse dinheiro, a prerrogativa do prefeito, é sua como secretário. Eu ainda não tenho clareza de como, de um ano para outro, a gente manda, uma família recebe um boleto, um talão de IPTU, que vai de 100 para 300, que vai de 250 para 500. Para mim é um aumento muito grande. E não está claro de que forma a prefeitura chegou nesses valores, quais os critérios utilizados. E te confesso uma coisa, de manhã eu fiz um comentário aqui, vou repetir agora contigo. Por mais que você consiga deixar claro para mim quais foram esses critérios, no mínimo a prefeitura deveria ter feito um aviso preliminar de que as famílias iriam receber o IPTU com esse tipo de correção. Você que mora, por exemplo, então, na Chácara Peixe, o seu IPTU vai subir 30% a 40%. Todo mundo esperava 5,8%, 6%, que é o valor da inflação. Aí você está na sua casa e recebe 40% de IPTU sem aviso. Já é um equívoco, na minha opinião. Agora, resta saber se isso tudo é legal, se é regular. Eu acho que era um assunto que deveria ter passado pela Câmara e ainda não entendi quais os critérios para se restabelecer esse zoneamento assim, de ofício. Numa canetada, tal bairro vai pagar mais, tal bairro vai pagar menos. Eu tinha inclusive a esperança de que hoje você pudesse vir aqui e me apresentar então quais os bairros que estão pagando menos. Eu só ouvi até agora os exemplos de bairros que estão pagando mais IPTU. Você disse que a sua equipe ainda não tem aí para passar. Eles não sabem um bairro da cidade que está pagando menos IPTU? Não, na verdade, eu que peguei para levantar, Diego, eu não consegui verificar ainda. Porque assim, então, o que eu vou te falar? Sim. A real. Eu não participei da confecção do processo. Certo. Foi o Zé Antonelli ainda. Exatamente. Eu fui informado dessa questão após que teve toda essa situação. Sim. Certo? Então eu fui levantar essas informações para a gente sentar e conversar e tentar expor para vocês todo o ocorrido, certo? Essa que é a situação. A primeira coisa, eu concordo com você. A parte legal, eu não vou nem discutir, porque é uma questão de visões, opiniões, e eu acho que cada um vai ter a sua, certo? Mas eu concordo com você da questão da divulgação. Eu acho que isso é primordial, certo? Porque há N influências desse valor em famílias. Sim, mas essa divulgação teria que partir da sua pasta? Eu entendo que a Secretaria de Finanças, certo, deveria acionar a comunicação para conversar e ver a melhor forma. E isso não foi feito? Não, desconheço essa informação. Tá? E outra questão também, falando, nada impede, legalmente, tá? Claro. As pessoas, elas podem questionar e requerer isso por escrito, essa reanálise desse imposto, claro, justificando. Legalmente, todas as pessoas que se sentirem lesadas por essa questão, elas podem fazer um protocolo junto ao setor de protocolo da prefeitura, justificando o que ela acha que foi indevido. Mas tem que pagar primeiro, ou não? Não há necessidade de pagar. O IPTU vence em maio, certo? Se ela pagar e for comprovada a redução, o município devolve o dinheiro. Sim. Certo? Se ela pagar e for comprovada a redução, é só ela apresentar o comprovante de pagamento para o município faz o ressarcimento. Ponto. O que ela deve fazer caso ela sinta? Ela tem o direito constitucional. Vocês têm recebido muitas reclamações?
Eu comecei a receber mais essa semana. Ok. Essa semana. Porque como o IPTU começou a ser entregue a partir do mês passado, Sim. então acho que não teve a entrega toda na cidade ainda. Então, conforme foi chegando os carnês, a gente foi recebendo. Então, essa semana que eu recebi mais reclamações relacionadas a isso. Tem isenção de IPTU em Santa Cruz, né? Temos isenção de IPTU, certo? Ela tem o prazo para ser todo o início do ano, de 1º de janeiro a 31. As pessoas elas podem fazer o requerimento, que são famílias que disponham de um salário mínimo e tenham um imóvel no seu nome, e tem as famílias também que têm as doenças, que têm até 3 salários mínimos e têm algumas doenças ou deficiências. Essas famílias elas podem anualmente requerer a isenção de IPTU. Rampazzo, eu vou voltar um pouquinho também. Essa ideia da reclassificação. Obviamente, né, não caiu do céu. Alguém teve ideia, né? Alguém teve ideia. Não precisa citar nomes, até porque é uma equipe, né? Mas como que partiu assim, ó? Vai ter uma reclassificação. Porque numa empresa é normal, ó, vamos ter que aumentar um preço aqui e tal, normal. Na prefeitura, eu penso que também funciona como uma empresa. Alguém chegou e falou, ó, ô prefeito, vai ter uma reclassificação aí, a gente precisa faturar mais, enfim, teve essa conversa, o prefeito sabia desde o início, participou das conversas. Olha, eu desconheço da participação do prefeito e desconheço dessa conversa. Eu estava até fevereiro como secretário de administração e eu ficava junto ao gabinete, como você sabe, minha sala ficava lá. Então, pelo menos eu não presenciei nenhuma situação nesse sentido. Talvez grande parte das perguntas que a gente tem, Rampazzo, fossem direcionadas ao antigo secretário, ao Zara Antonelli. Mas ele já não é mais o secretário e hoje você responde para o bem e para o mal ao que diz respeito à sua secretaria. A partir de 1º de fevereiro, Perfeito. Independente, eu sou responsável pelas finanças. Eu tenho algumas perguntas que eu acho fundamentais. Primeiro, você já en passant disse que não, mas eu queria saber mais a fundo. Essa reestruturação, deve haver um projeto de expectativa de arrecadação a partir dessa nova configuração que se estabeleceu no final do ano passado. Quanto a prefeitura, nessa nova reformulação de zoneamento, vai arrecadar de IPTU? Se esse valor ele vai ter um aumento real ou vai ficar nos mesmos termos do ano passado? Para além da inflação, se por trás desta redefinição de zoneamento, Santa Cruz vai arrecadar mais com o IPTU. Você pode afirmar com clareza se vai ter uma arrecadação maior ou menor a partir dessa modificação? Diego, o ano passado nós arrecadamos, até anotei aqui porque 9 milhões e 200 mil reais de IPTU, certo? Esse valor que foi o valor arrecadado. Sim. Isso corresponde a 80% da nossa receita prevista de IPTU, certo? Okay. 20% são o pessoal inadimplência. Então, pelo que eu entrei e comecei a pegar, a gente tem pouca inadimplência. 20% okay. É um limite muito interessante. Mas a expectativa com esse novo IPTU é arrecadar mais? Não, a nossa expectativa... Para além da inflação, um aumento real na arrecadação? A expectativa da nossa arrecadação é 11 milhões, certo? Você tirando 20%, sim, mais ou menos, dá mais ou menos 9 milhões e 700 por aí. Daria mais ou menos de 500 mil a mais, mais ou menos. Eu vou insistir na pergunta na linha que é o valor que seria a correção da inflação. Que o Dário falou, porque assim, de onde partiu essa ideia da reestruturação? Eu vou só ser mais incisivo, porque eu prefiro trabalhar com nomes, para responsabilizar, até quando se a ideia for boa e daqui a pouco nos convençam que isso tudo é legal, sim, méritos para quem veio com essa ideia à tona. Agora, você reclassificar o zoneamento de uma cidade, eu imagino que tenha que ter tido um estudo prévio. Ou isso partiu de um gabinete, alguém com uma caneta na mão, e aí de orelhada, eles podem, esse bairro aqui está mais ou menos parecido com o outro e o outro está no A1, então esse vai pro A1 também. Ou teve um estudo aí de engenharia, arquiteto, secretaria de obras. Quem é que redefiniu que uma região X da cidade tem que sair do A3 e ir pro A2 e com isso pagar mais imposto? Eu quero entender isso. Tá. Porque foi uma decisão que recai 100% sobre a prefeitura. Sim. Quando eu falei disso passar pela Câmara como uma sugestão, é até para dividir responsabilidades. Como a prefeitura decidiu por si só
mexer no zoneamento da cidade, reclassificar os bairros e fazer com que algumas pessoas paguem mais, a responsabilidade é 100% da prefeitura. Como é que se construiu um estudo para se chegar nessa ideia? Sim, isso eu concordo com você. A responsabilidade é única e exclusiva da prefeitura, certo? A questão é, o que me passaram, eu não cheguei a procurar levantar esse estudo para poder analisar, verificar se tem ou não, certo? O que me passaram que foi realizado essa questão em conjunto a Procuradoria Jurídica, a Secretaria de Obras e a Secretaria e o setor de cadastro imobiliário da Prefeitura. Eu confesso que eu pequei, devia ter pedido esse documento. Teve mudança no valor venal, por exemplo, esse tipo de coisa? Essa que é a questão. A questão, o que acontece? Quando muda o zoneamento, o que incide no IPTU é o valor venal. Sim. Não mudou o índice de correção do IPTU, Exato. e sim o valor venal do imóvel. Então, dependendo do valor venal, quanto maior o valor venal do imóvel, que assim, ó, na verdade, o que acontece? Há duas alíquotas para IPTU, duas alíquotas basicamente. Terreno paga 2,5% do valor venal do imóvel, certo? Construção, quando ele tem um imóvel indicado, ele paga de 0,85 a 0,80 do valor. Então, quando tem a construção, soma-se a metragem do terreno e a metragem da construção para calcular o valor venal. E em cima desse valor, cobra esse 0,80 e pouco. Então, a família que recebeu um IPTU esse ano com 40%, um pouco mais de valorização, ela pode entender, eu estou tentando deixar claro para o cara que recebeu esse talão aí, que a prefeitura avalia que o imóvel dele valorizou e por isso ele vai ter que pagar mais IPTU, é isso? Tecnicamente, resumido seria isso. Por cima, é o que? Isso. Não estou dizendo que eu concordo, estou tentando explicar para quem recebeu. Essa é a explicação. A prefeitura reavaliou que o seu bairro tem imóveis que passaram a valer mais e o seu IPTU mudou aí o valor da cobrança. Isso, tecnicamente seria isso. Tá. Simples objetivo seria isso. Se o IPTU também caiu, o valor significa que o seu imóvel ainda está desvalorizado. Exato. É mais ou menos assim a metodologia aplicada. Exatamente. Tecnicamente seria isso. Foi considerada a época que houve a valorização do imóvel, por isso o IPTU ficou um pouco mais caro. E houve a desvalorização, e por isso que eu te falei, que é aquela questão. Se a pessoa se sentiu, ela tem o direito de realizar um protocolo na prefeitura solicitando essa revisão. A gente assim, a minha função é essa. Eu não posso falar para ela, não é isso e ponto. Não, foi feito, o entendimento do jurídico foi que a forma legal é essa, e a pessoa, ela tem o direito e o dever, certo? Se ela não concordar, utilizar os meios legais para que ela obtenha uma resposta. Fernando, você disse que assumiu a secretaria, e é verídico mesmo, há pouco tempo, né? A Secretaria de Finanças. Porém, você ficou muito tempo ao lado do prefeito na Secretaria de Administração. E o que eu não consigo entender é que é uma decisão muito importante, até porque mexe no bolso da população e mexe de uma maneira muito grande também. Valores aí que ultrapassam 40%, é muito complicado. Agora a minha pergunta é em cima disso. Você como secretário ali do prefeito de administração, pertinho do prefeito ali, como que se discute tudo isso? Você disse Secretaria de Obras, Secretaria de Finanças, né? Obras, setor de cadastro e Procuradoria. O prefeito em nenhum momento participou disso? Dário, eu não posso afirmar porque eu não vi. Sinceramente, eu não tenho que falar assim, não, houve a participação, não sei. Mas você como secretário lá de administração, não chegou... Esse assunto muito delicado estava sendo discutido na prefeitura, você não teve conhecimento nenhum, enquanto secretário de administração? Não chegou. Porque assim, quando acontece de assuntos nesse sentido, que tem alguma influência, assim... que é aquilo que eu falei, a decisão é do prefeito, mas ele chega a consultar a gente, fala assim, Fernando, o que você acha, tal, que acho que é natural, todo mundo tenta dividir com alguém algum problema, alguma coisa para encontrar solução e ver a melhor forma de agir e trabalhar nesse sentido. Então, assim, sempre quando tem alguma coisa um pouco mais expressiva, acaba se conversando, mas eu vou ser sincero, essa informação não chegou para mim em nenhum momento. Bom, a orientação do Fernando, secretário de Finanças, que comanda a secretaria, portanto, aquelas pessoas
que sentiram-se lesadas ou não concordam com o valor cobrado, buscarem o setor lá da prefeitura e questionar isso. Fazer o requerimento. Fazer o requerimento para que ela possa ter uma resposta formalmente. Sim. E aí o que a gente pode fazer? Só para emendar uma pergunta. Então o caminho é buscar o setor e fazer o questionamento dentro dos ritos legais lá que a prefeitura... Exatamente. Os ritos administrativos. Agora, alguma mudança nessa nova configuração está descartada, pelo menos para esse ano. Para esse ano não há possibilidade. Já está definido isso. Esse ano não há possibilidade, tá, Diego, porque o que acontece? A lei de responsabilidade fiscal, a gente prevê a receita, certo? Então essa receita já está prevista. Então legalmente o prefeito ele não pode, há a possibilidade de fazer, certo? Há os termos legais para fazer a renúncia de receita, que precisa ser bem estudado para que não ocorra nenhuma penalização do prefeito por improbidade, da parte de renúncia. Então assim, há a forma de ser feita e precisa ser analisado. Sim, é isso. Da minha parte, as perguntas são essas, Dário. Repito a minha opinião que eu manifestei ao longo da entrevista. Eu acho que já houve um equívoco enorme do município. Se havia esse planejamento, essa reestruturação do zoneamento municipal desde o ano passado, no mínimo os bairros que seriam impactados já poderiam ter sido informados de maneira preliminar. Olha, o anúncio dessa medida era o mínimo que se esperava. A prefeitura está fazendo uma redefinição do zonamento da cidade, tal bairro vai pagar mais. Vocês já estão sabendo. Essa transparência era fundamental e vocês, na minha opinião, já pecaram demais nisso. E, em segundo lugar, uma discussão sobre aumento de imposto deveria, na minha avaliação, claro, passar pela Câmara. Não vou discutir a legalidade, foi feito por decreto, mas um assunto como esse mereceria também um debate na esfera legislativa que representa os interesses da população. Isso provavelmente vai dar muito pano para manga. Você está dizendo que na última semana várias reclamações têm chegado à prefeitura, assim como nós, enquanto repórteres e jornalistas, temos também recebido várias mensagens, várias queixas, enfim. Dário Miguel. Só falar uma coisa. Na verdade, sim. O que eu quero também me comprometer, sabe? Como eu assumi o Finanças, eu acho que eu quero tentar fazer essa... Porque eu concordo com você. Essa não divulgação gerou toda essa celeuma e toda essa situação. Então, o valor é discutível também o processo que foi feito, mas aí a gente não tem subsídio para fazer uma opinião embasada. Até você não tem essas informações, também não tenho. Também não vou ficar dando muita bicuda aqui, né? Isso. E aí, assim, a questão é que vou me comprometer, né? Na verdade é o seguinte, de tentar, quando tiver alguma situação nesse sentido, fazer essa divulgação, porque eu acho que a população ela tem que participar. Certo? Ela tem que participar. Na verdade, assim, o que eu quero na minha função como secretário de Finanças, falando do geral também, que eu quero que a população participe, porque a população que está no bairro dela e sabe o que precisa. Eu moro na Vila 80, então eu estou lá, sempre estou andando lá, estou vendo lá, então eu sei o que falta lá. Então, o que a gente quer? Eu quero que a população participe do orçamento participativo, que a gente já liberou o link. Eu quero que ela participe das audiências públicas, ela saber o que a prefeitura está gastando. Eu quero isso, eu quero que ela participe das audiências do orçamento para poder indicar, porque é muito importante essa participação popular na prestação de serviço público. Agora, Fernando, para terminar da minha parte também, confesso que essa entrevista aqui sempre você é muito receptivo com a imprensa, há muito tempo e vários temas, mas essa entrevista, eu, enquanto jornalista e enquanto ouvinte, eu estou confuso, porque fiquei confuso nas respostas, porque a metodologia aplicada para essa reclassificação, nem você participou. Ou seja, quem participou, não sei o que usou para definir tudo isso. Eu confesso que o ouvinte também está com ficou com essa dúvida também. Agora, já que não tem como responder isso, em relação à premiação, algumas cidades da região sempre acabam incentivando com premiação para o pagamento do IPTU em dia. Aqui em Santa Cruz, você pretende fazer isso também, de uma forma? Dário, na verdade eu estou verificando duas questões, certo? Eu mandei um projeto de lei agora para a Câmara, com o aval do prefeito, que a gente quer implantar o IPTU digital, certo? Para que a pessoa receba o seu carnê via e-mail, certo? E ele pediu para mim estudar e verificar uma forma do IPTU verde, para que as pessoas que tenham algumas questões vinculadas ao meio ambiente, a gente possa dar um desconto,
certo? A premiação eu acho um pouco mais complicado porque às vezes é uma ou duas pessoas que ganham, certo? O desconto você fica geral na população. Então, quem aderir àquele programa, independente de ser sorteado ou não, ele vai ter esse benefício. Então, assim, o prefeito pediu, certo, que eu analisasse essa questão do IPTU verde para a gente ver a forma, o que consegue fazer em benefício da população disso. A ideia é assim, não é só dar um desconto, a ideia é que a população faça um benefício que vai ser para ela mesmo e para a própria sociedade, e o município também possa dar esse desconto. Muito bem, Fernando Rampazzo, secretário municipal de Finanças, convidado de hoje aqui do Giro de Notícias. Mais alguma informação, Fernando? Não, Diego. Eu me coloco à disposição a todos que quiserem lá me procurar para a gente conversar. Estou aberto lá para essa questão e o que precisar, a Secretaria de Finanças está à disposição. Sem aqui... Não estou querendo fazer nenhum tipo de efeito para além do que minhas palavras significam, ok? Não estou querendo causar nenhum tipo de situação constrangedora. Se alguém da Secretaria de Finanças que participou de todo esse processo, que tem aí respostas, quais foram os critérios utilizados, como é que foi feito esse estudo para se definir esse rezoneamento de Santa Cruz do Rio Pardo, os microfones da 104 estarão à disposição. Sim. Okay? Ótimo. Se outra pessoa que participou disso, o que a gente tem que tentar é levar a informação para o ouvinte. Se a gente não conseguiu todas as respostas com o Rampazzo, ele se dispôs a vir aqui e responder o que ele sabe. Né? Se outro profissional que participou desse processo ano passado puder dar as devidas explicações, eu ficaria muito satisfeito, e um ouvinte também, em ter essas respostas. Eu ainda tenho as dúvidas sobre isso não ter passado pela Câmara. Você tem esse embasamento através da sua procuradoria. Eu acho que isso deveria ter passado pela Câmara, mas aí pode ser uma questão mais opinativa até minha do que técnica. E repito, se alguém então da Secretaria de Finanças, pode ser o ex-secretário, o Zara Antonelli, se ele quiser vir aqui explicar, eu acho que é fundamental. A gente fez uma entrevista, deu para entender o grosso da coisa, o porquê que alguns bairros estão pagando mais e outros não, há essa reavaliação do valor dos imóveis em alguns bairros, a reavaliação feita pela Prefeitura. Agora, como é que se chegou nesses valores é o que a gente quer entender. E isso hoje, infelizmente, até aqui não foi possível na entrevista. Se algum outro profissional se dispor a falar, a gente está à disposição. Beleza, Rampazzo? Beleza. Obrigado, viu? Boa tarde, até mais. Quer pedir uma música para encerrar o programa? Tem uma tradição nova do programa que o convidado pede música. Putz, eu tenho duas que eu gosto. Eu vou uma só, também não exagera, né? Já ficou devendo as respostas. Para mim, quer pedir duas músicas. Né? Força Estranha, Gal Costa. Boa, bom pedido musical. Força Estranha, Gal Costa, pra gente encerrar o programa de hoje. Beleza? É isso? Intervalo, voltamos já aqui no Giro de Notícias. Giro de Notícias. Rio Pardo Locação de Máquinas tem à sua disposição as máquinas e equipamentos que você precisa em sua construção, vendas e consertos de ferramentas elétricas e manuais. Na Rio Pardo Locação de Máquinas tem tudo isso e muito mais. Avenida Carlos Rios, 654, Chácara Peixe, Santa Cruz do Rio Pardo. Rio Pardo Locação de Máquinas. Fone 14-3372-5975. Referência em diagnóstico por imagem na cidade de Santa Cruz e região, o SDI, Serviço de Diagnóstico por Imagem, conta com equipe profissional e qualificada para prestar o melhor atendimento. Com os mais modernos equipamentos, sempre oferecendo rapidez e precisão nos laudos para o conforto e satisfação dos nossos clientes. Faça uma visita e conheça nossos exames e serviços. Tomografia computadorizada Multislice de 32 canais. Ultrassonografia com Doppler colorido, densitometria óssea, mamografia digitalizada,